Bom dia, meus amados. Então nós estamos hoje num final de ciclo e a luz está vencendo a sombra porque ela simplesmente se faz. Ela nunca atacou sombra. Quando a gente fala em guerra entre luz e sombra, na verdade é a sombra que quer a guerra. A luz não quer a guerra, a luz quer a paz. Mas para ter a paz, às vezes é preciso ter a guerra. É preciso lutar, é preciso enfrentar, defender. Hoje nós vamos trazer um tema aqui que todo mundo pergunta sempre: qual a minha missão? Mas eu não tenho como saber a missão tua. Eu posso saber, posso ter uma leve impressão, uma leve noção da minha missão quando eu me disponho a entrar no fluxo daquilo que eu vim fazer. Quando eu me desapego um pouco das coisas tradicionais, das coisas antigas, dos velhos sistemas, porque quando a gente está preso a uma crença, a um sistema, tu não vai nem imaginar uma coisa nova, uma coisa diferente. Tu vai fazer sempre da mesmice, da mesma coisa. Se a pessoa faz tudo igual, tudo como sempre fez, obviamente ela não vai fazer nada de novo. E a missão, ela é uma coisa que tem que vir. Tem que desenvolver, tem que criar. Não há uma missão escrita como um roteiro de um filme, por exemplo, que você segue. Lá vai ler agora qual é a próxima tomada de posição, qual é a próxima tomada de cena, qual é o próximo ato. Não, você vai fazendo isso fluentemente de acordo com aquilo que vai surgindo no dia a dia. É uma coisa tão natural que é como respirar, como comer, né? Como dormir. Então a missão de cada um, ela é individual. Dentro do coletivo tem coisas parecidas, tem coisas semelhantes, mas é individual. Assim como as canalizações, elas são pessoais. Cada canalizador tem a sua metodologia para transcrever ou para dizer aquilo que recebe. Às vezes ele fala uma linguagem que para muita gente combina, para muita gente ressoa, para outros não. Mas um outro canalizador fala a mesma coisa de uma forma diferente. E aí outras pessoas que não se afinavam com essa primeira conseguem se alinhar com a segunda. E mesmo que pareça diferente para os dois grupos, um para o outro, mas no fundo é a mesma coisa, porque nós vamos evoluir para chegar lá num ponto final. Todo mundo está saindo do mesmo ponto, mas todo mundo vai chegar no mesmo ponto final. Só que o caminho é muito longo e há muitas variáveis de estradas, de caminhos, né, de trilhas. E cada um vai escolher aquela que achar mais conveniente. Uns vão passar obstáculos menores, outros maiores, outros vão passar pântanos, lagos, mares, florestas, montanhas, né, planícies, desertos, estradas de pedra, estradas pavimentadas, mas cada um tem um caminho que precisa passar porque é a escolha dele. Dificuldades, as provas, os aprendizados, né, as lições, enfim, como eu já comparei, a paisagem que cada um quer ver, né, que quer apreciar. A missão de cada um, ela é individual e não tem nada de extraordinário. É simplesmente consciência. A missão é o teu dia a dia. É ser você. Andar atento. Ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, para saber aonde você pode e onde você não deve adentrar caminhos, né? Porque agora estamos no final. O ponto lá de chegada está muito próximo. Agora será o caminho, vai se atrasar muito. Pode não chegar em tempo. Aí ter que fazer uma outra maratona num outro planeta, como sempre dizemos, né? Eu diria que o grande ponto de consciência é reconhecer a unidade. Nós estamos num planeta chamado de casa planetária. Se nós estamos dentro de uma casa, todos são familiares. O que está dentro da casa são as pessoas da família, a grande família de almas que habitam este planeta. Reconhecer a unidade, somos todos um. Somos todos um dentro desse planeta. É como se fosse uma árvore enorme que produz milhões de sementinhas levadas pelo vento. Todas as sementes espalhadas, elas são a mesma energia. Todas são um com aquela árvore, com aquela planta. Onde ela cair, onde ela germinar, vai nascer uma planta igualzinha, idêntica. A mesma genética, o mesmo DNA. E é isso que nós somos. Lá na fonte somos todos um. Espalhados pelo universo infinito, por planetas, estrelas e galáxias. Em raças diferentes, porque cada um seguiu um aprendizado e uma energia de acordo com as suas
casas planetárias, estelares, galácticas. Então a forma como eles adotam a sua silhueta, né, como se fosse uma imagem que nós chamamos de corpo. Tem mais densos, menos densos, tem físicos, tem não físicos, né? E tem consciências que simplesmente são consciências, não adotam forma nenhuma, dependendo da dimensão que se encontra. Mas vamos falar aqui desse nosso planeta, da nossa casa. Se estamos aqui dentro de uma casa, somos todos irmãos, todos um. Aqui dentro da nossa casa planetária também tem outros reinos, não são somente humanos. Temos animais, temos plantas, temos minerais. Então tem os reinos, né? Vegetal, animal e mineral, além do luminal, que somos as consciências encarnadas. Quando nós entendemos que somos todos um, nós vamos começar a unir as consciências. Para unir as consciências, eu já escrevi muitas vezes, falei muitas vezes, que muito precisa ser feito, porque as sombras trabalharam permanentemente a separatividade, né? Separar para poder dominar, porque juntos somos fortes, separados somos ovelhas perdidas, presas fáceis para os leões, né? Quando nós entendemos que somos todos um, nós vamos começar a voltar para a unidade. Mas para voltar à unidade, é preciso ter consciência real que somos todos um. Não há separação, não há times de futebol, política, crenças, países, fronteiras, não há nada disso. Isso tudo foi criado para separar. Isso foi coisa criada. Porque o segredo aqui nesse planeta é vir, esquecer quem é, porque o fractal dessa consciência é tão limitado que ele não sabe mais quem ele é, não lembra das vidas passadas, não sabe de onde veio, não sabe o que veio fazer. Mas ele tem um plano feito na quarta dimensão, cada vez que ele desencarna, e é lá que ele trabalha, quando ele tem essa consciência mais alargada, que ele sabe quem ele é, sabe do passado, sabe do futuro. Então ele vem aqui fazer a sua experiência, mas ele esquece tudo. Então, dentro do dia a dia, as coisas vão acontecendo para que chegue na sua porta a tarefa que ele precisa fazer. E muitas vezes as pessoas ficam presas à separatividade, à briga, à intriga, à confusão, discussão, onde não há cooperação e sim competição. Quem pode mais chora menos, como se dizia antigamente, eu acho que ainda se diz hoje, né? Que é tudo uma invenção. Pelo contrário, isso é o que os escuros querem, o que a sombra quer. A luz não quer isso. A luz sempre diz, somos todos um, a unidade. Quanto mais unidos, mais fortes somos. Não é preciso brigar, porque tudo que tu precisa vai chegar até você quando você está na frequência adequada. Você sintoniza e ela chega. Por quê? Frequência é uma ponte de ligação. Então você tem que acionar essa frequência. E para acionar a frequência da unidade, você tem que ter, em primeiro lugar, respeito com todos os demais reinos, com as demais coisas desta casa. Senão você vai criar desarmonia dentro da casa. Imagina uma família onde tem muitas pessoas e tem alguém lá que não respeita ninguém. A confusão que ele causa. Não é preciso a gente tentar adivinhar as coisas. É tudo lógico. É só analisar aquilo que é real. Se você ligar a televisão, ela vai estar 24 horas por dia tentando implantar em você a separatividade. Eu contra você, nós contra os outros. É só isso que eles sabem fazer, porque eles são pagos para isso. Eu já disse uma vez que ninguém paga para divulgar o bem ou coisa boa, porque não é preciso. Mas tem que pagar para inventar a mentira, para dar notícia distorcida, porque tem que ser pago e muito bem. Então é difícil quando a gente vê certos conceitos, certas crenças, certas políticas, né, criadas para criar tumulto, para separar. Não há respeito, não há união. Outro pilar que eu sempre digo que são os pilares, né? Respeito, amor incondicional e compaixão. O amor incondicional é você olhar cada coisa, cada pessoa, cada reino, um animal, uma planta, olhar e amar, sentir esse amor, porque é divino. Toda a criação é divina, toda a criação vem da fonte, da mesma fonte que nós, é a mesma energia. Um animal, uma planta, uma pedra não tem a energia diferente da nossa. O que tem diferença é a consciência. Nós somos uma consciência em expansão pelo livre-arbítrio no mundo terceira dimensão.
Os minerais vegetais, os animais, eles têm a sua evolução natural. A experiência, porque a consciência deles, ela é crescente. Ela não precisa dar voltas e nem rebuscar coisas diferentes. Já uma consciência humana, que é um espírito, que é um ser divino, criado à semelhança do Criador, neste ponto, sim, precisa buscar experiências, buscar... Veja bem, se você está na tua casa e você arrumou a casa direitinho, tem lá os móveis bem arrumadinhos, aí você vai lá e coloca um vasinho de flor, faz uma plantinha lá no jardim, ou na janela, né? Você cuida, você dá água, você vai lá, você até conversa com a plantinha. Tem lá uma folha meia seca, você já vai lá e tira com cuidado para ela ficar bem arrumadinha. Tem um bichinho lá que está comendo, você vai lá e protege a plantinha, né? Você bota de vez em quando um produto lá para dar mais vigor, porque ele precisa também de alimentos, né? Um mineral. E, enfim, você cuida daquela plantinha, porque é tua, porque está na tua casa. Agora você não se importa com a planta lá do vizinho, porque ele que cuida da dele, como se diz, né? Só que tudo bem, cada um tem a sua planta. Você não vai entrar na casa do vizinho para cuidar da planta dele, mas tem aquelas plantas na beira da estrada, na beira do caminho, na floresta, na natureza. E lá também é preciso cuidar, porque aquelas são de todos nós. Você tem que cuidar isso. E olhar com amor cada plantinha, cada mineral, cada animal, amorosamente, né? Saber que a planta sente tanto quanto nós, o animal sente tanto quanto nós. Os minerais a gente diz que não sentem, mas eles têm uma energia diferente, mas eles sentem também. Eles absorvem e emanam energia o tempo todo. Quem trabalha com cristais sabe muito bem disso. Uma energia do cristal tem um poder enorme, mas também tem um poder destrutivo se for colocado lá um direcionamento. É preciso sim harmonizar. Tudo é harmonia. O universo é harmonia. Quem desarmoniza são as consciências humanas. O restante é tudo harmonioso. Então amar incondicionalmente, inclusive as pessoas, né? Aí as pessoas dizem, por que eu tenho que passar isso? Perdi meu filho, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu marido, minha esposa. Por que isso? Me revolto contra Deus. Daí eu penso assim, mas e se você está sentindo isso quando é um familiar? Por que você não sente isso também quando é uma outra pessoa? Se você não sente, não digo a mesma intensidade, porque a gente tem essas crenças que são fortes dentro de nós, né? Família, porque é minha família, então é minha, né? Esse negócio de possessão, né? Então a gente não quer perder a posse. Mas isso faz parte, mas a gente tem que aprender que se somos todos uns, aquela pessoa que está familiar hoje, está familiar, não é familiar sempre. Na vida passada, quantos familiares nós tivemos? Talvez aquela pessoa que está sofrendo lá no hospital, que eu nem conheço, era um filho meu numa vida passada. E só porque eu não lembro? Agora, se eu lembrasse que ele era meu filho, se eu tivesse essa consciência, seria a mesma coisa que um filho meu hoje, desta encarnação, desse corpo sanguíneo, fosse ficar doente e eu teria então um sofrimento porque ele está doente, mas e aquele outro que já foi meu filho? E nós vamos lembrar isso em breve, quando a consciência se expandir. Então nós temos que nos preparar para amar incondicionalmente. Nós temos que sentir isso. Enquanto a gente não sentir esse amor incondicional para o todo, nós ainda não estamos prontos para a nossa missão. Nós não estamos executando a nossa missão completamente, né? Mais um pilar, então, seria a compaixão. Compaixão é você olhar o outro que ainda não está no teu degrau e respeitar a situação dele. Uma canalização dizia assim, que muitos de nós já estamos desencarnando para dar suporte para essas almas. Eles precisam ser, todas essas almas que não vão herdar a nova terra, precisam ser acolhidas, consoladas, né, orientadas, porque elas vão precisar trilhar ainda um caminho muito difícil. Então nós temos que dar esse amparo. Quando Cristo falou numa parábola, e haverá choro e ranger de dentes, vai ser esse momento, quando a alma deserdada da terra, aquela que vai ser exilada, que vai para um outro planeta, porque não atingiu a frequência da nova terra, da quinta dimensão, ela precisa ficar sabendo que ela perdeu a chance. É como o aluno na escola que recebe a notícia, não foi aprovado. É um momento de muita dor. Quando me perguntam qual é a minha missão, eu acho que dentro desse áudio de hoje você vai entender muito bem qual é a tua missão.
Não adianta querer achar um título para a tua missão. Ache uma função para ela. Seja a missão. A tua missão é buscar a unidade. Num mundo, tantos querendo a separatividade. Então agora, eu vos deixo com um grande abraço de luz. Namastê.